E aí, pessoal, chegando aqui de noite, dando um rolezinho de moto e aproveitando para poder gravar mais um videozinho sobre a Interceptor. E eu vou fazer um vídeo hoje bem clássico, que é sobre os 5 pontos negativos aí que a pessoa tem que levar em consideração na hora de comprar uma Interceptor, né? Então, na hora de você comprar uma Interceptor, acho que a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a questão do peso da moto. Ela é uma moto pesada, então para poder manobrar ela na garagem, colocar e tirar do cavalete, é uma moto que dá um pouco de trabalho, principalmente se a pessoa ela não tiver, né, um vigor físico, uma força muito grande. No meu caso eu já estou acostumado, eu tenho 1,80 m e 95 kg, e que não são de muita gordura, apesar de ter uma gordurinha, então eu tenho uma força considerável e eu consigo fazer esse ajuste ali da moto na garagem, consigo colocar no cavalete com extrema tranquilidade, mas eu sei que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, né? Então é algo que a pessoa tem que levar em consideração, às vezes na hora de fazer um test ride, verificar essa questão de manobrar a moto. E isso eu falo, um dos pontos que eu acho que elimina, né, essa moto como recomendação para uma primeira moto, além da questão da potência, é a questão do peso. Se você já tem mais experiência, isso daí não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você vai pegar uma primeira moto, eu não recomendo, além da potência, o peso pode ser uma armadilha aí para você. Às vezes você vai parar no morro, né, sem bica a moto, e isso pode te dar uma travada ali, te dar uma prejudicada, né? Então você não vai conseguir voltar com ela, né? Você vai precisar de ajuda de alguém, porque para poder puxar os 200 quilinhos é complicado. Mas agora, essa questão do peso, gente, depois que você acostuma e se você tiver uma força considerável, você não vai passar raiva. Mas é um ponto a se levar em consideração. Pessoal, agora o segundo ponto que nós vamos falar hoje aqui, né, o segundo ponto negativo, digamos, é falar um pouco sobre a revisão da moto. A revisão, os intervalos dela são intervalos que eu considero muito curtos. A gente tem intervalos aí, se eu não me engano, de 5.000 km. A primeira é com 500, a segunda 5.000, a terceira com 10.000 e por aí vai. As revisões terem esse intervalo eu acho muito ruim. Primeiro que você acaba gastando muito mais. E você poderia colocar um intervalo ali intermediário e fazer um serviço um pouco mais completo na moto. Porque você troca de óleo, o óleo da moto mesmo, somente a cada 10.000 km segundo o manual. Então é uma revisão mais pesada, né? Porque essa moto ela gasta mais de 3 litros de óleo, já que ela é refrigerada a óleo. Então você tem essa dificuldade, digamos, né? Mas de qualquer forma, eu acho que poderia ser ali na faixa de uns 8 a cada 8.000 km para poder fazer a revisão. Colocaria, né, um óleo de melhor qualidade do que eles colocam, coloca ali um Motul 700 e você estenderia esse prazo para poder ter, né, uma tranquilidade maior, uma flexibilidade maior, até para viagens mais longas. Então acho que seria o ideal ter essas revisões um pouco mais espaçadas, né? E só para vocês terem noção, a revisão com troca de óleo, no caso da revisão, da primeira revisão que é feita, você vai pagar ali uma faixa de 500, 600 reais. Depois, a segunda revisão, que eles literalmente não vão fazer nada na moto, no máximo lubrificar um cabo de acelerador, fazer alguma coisa bem básica, eles vão te cobrar 170 reais. Então, 172, se eu não me engano. Então ela é uma revisão muito cara, eu acho que poderia ser uma revisão com espaçamento maior e com serviço mais completo. Galera, falar agora sobre o terceiro ponto, entre aspas, aí, negativo, que eu vejo muita gente reclamando e é algo que tem que ser levado em consideração na hora de escolher uma moto, principalmente dependendo do uso da pessoa, né, que é em relação à autonomia da moto. A autonomia, a gente tem um problema, porque o que acontece? Ela vai rodar cerca de 200, 250 km com um tanque. E dependendo da região que a pessoa mora, ela não vai ter uma rede de distribuição de combustível muito ativa ali, né? Então você vai ter uma certa dificuldade para poder abastecer a moto. E isso a pessoa ela tem que ficar atenta para não passar aperto. Né? Então, às vezes, algumas regiões do norte, nordeste ali, e até acho que na parte do sul ali, dependendo do local, você não vai ter essa rede de distribuição de combustível
muito espalhada, né? Então você vai ter essa dificuldade. Outra coisa que no meu caso isso incomoda um pouco eu gosto de abastecer minha moto com gasolina Podium. Eu prefiro colocar Podium e tudo. Eu acho que o motor ele funciona um pouco melhor. Só que o posto de gasolina que tem Podium aqui próximo à minha residência, o mais próximo ele fica mais ou menos uns 10 quilômetros, né? Eu tenho vários postos aqui próximos, mas o que tem a gasolina Podium mais próximo é na faixa aí dos 10 quilômetros. E isso gera um problema, né, pra gente, porque eu acabo tendo que ir mais vezes no posto de gasolina para poder abastecer. Se eu tivesse essa autonomia maior, automaticamente isso reduziria. Mas assim, a cada 200 quilômetros a pessoa já vai fazer uma parada para poder abastecer ou para poder esticar as pernas, comer alguma coisa, que é normalmente o que eu faço, mas isso não se aplica a todo mundo. Então é bom a pessoa levar em consideração esse terceiro ponto aí, que eu acho um ponto bem importante. Galera, agora falando sobre o quarto ponto negativo aí que a gente tem, que é relacionado a conforto da moto, né? A gente tem ali algumas questões relacionadas a conforto que a gente vai considerar a moto que você tira da concessionária. Eu não vou considerar no caso da minha moto, porque isso vai até na parte dos pontos positivos, digamos, né? Mas considerando a moto que você tira da concessionária, você vai ter algumas dificuldades em relação a conforto, iniciando ali com o banco. O banco da Interceptor original, ele é um banco muito duro. E esse banco você acaba tendo alguns problemas ali com ele, principalmente se você passar ali vamos colocar aí que você ficou 1 hora, 2 horas em cima da moto, você vai ficar com a bunda quadrada. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. O banco ele não tem conforto, né, espuma, densidade o suficiente para que você tenha, né, um conforto ali a longo prazo em viagens e trajetos de longa distância. Então isso daí você vai ter problema. A outra questão é que pela posição de pilotagem que você fica um pouco mais ereto na moto, né? Então se você ficar em velocidades um pouco mais altas, né, ali a 130, 140 km por hora, você vai tomar vento no peito ali direto, e isso é extremamente cansativo na viagem. Você vai chegar meio moído, né? Então isso é algo a se levar em consideração. Eu vou falar um pouco na parte dos pontos positivos, quando eu for fazer o videozinho, da parte dos equipamentos, né? Mas se a gente for levar em consideração a moto crua, se você não quiser gastar mais nenhuma grana com ela, você tem que levar em consideração que você vai ter esses problemas. Outra coisa, acaba que quando você fica com essa posição um pouco mais ereta e tudo, e dependendo da sua estatura, o seu braço ali, seu ombro, ele também vai ficar doendo um pouco. Foi o que eu senti em uma viagem mais longa que eu fiz para o Rio de Janeiro, mas isso era coisa de depois de 6, 7 horas de viagem, meus ombros ali começaram a ficar doendo, eu fiquei meio moído, né, depois desse período, mas é um período bem mais longo. Mas a pessoa é bom saber disso também, né, porque às vezes a utilização que você vai fazer é uma utilização de viagens longas, então é bom você já pensar, porque para resolver esse problema tem equipamento também, você pode colocar um riser que vai resolver isso, mas você tem que levar em consideração. Por último aí, né, o último ponto que a gente vai falar é sobre a parte mecânica dela, que algumas pessoas consideram como ponto negativo. Eu acho a mecânica dessa moto muito acertadinha, ela é uma moto bem justa, não é uma moto que tem folga nas engrenagens, você não percebe os pedais com folga, com nada, ela é bem justinha. Só que algumas pessoas acham que a relação, né, de potência e de peso dela é um pouco prejudicada por ela ser uma moto muito pesada, e também ela acaba tendo uma cavalaria muito baixa em relação a outras motos 650 cilindradas. Então a gente tem esse detalhe, né? A gente tem esse detalhe aí, que acaba sendo uma moto, digamos, um pouco menos potente do que as outras motos da mesma faixa. Só que as outras motos da mesma faixa de cilindrada são quase o dobro do preço dessa, né? Então é algo a se levar em consideração. Uma outra coisa relacionada na parte mecânica, que eu acho que a pessoa tem que levar em consideração também, é bom a pessoa saber, é que essa moto ela tem algumas coisas legais, como a embreagem, né, deslizante. Então se você reduzir uma marcha, a roda não vai travar, você não vai ter problema. Só que
ela falta um item muito importante, que é o controle de estabilidade. Então, para um piso molhado, né, para às vezes um cascalho, alguma coisa onde você vai estar com uma situação um pouco mais instável, seria interessante que tivesse um controle de estabilidade, principalmente porque essa moto ela tem um torque muito forte, né? Então é interessante que você fique ligado nisso. Eu já passei algumas situações com ela que foram situações mais controladas e tudo, mas de qualquer forma você percebe ali que ela dá uma saída de traseira, principalmente quando você enrola o cabo do acelerador, porque ela sai com bastante força, né? Então o controle de estabilidade seria bem interessante por causa disso. E galera, esses foram 5 pontos aí principais que eu peguei para a gente poder fazer, né, uma análise aí. E eu depois vou fazer um videozinho mais pra frente mostrando os 5 pontos positivos, né? Que alguns desses pontos positivos eles vão entrar até em contraponto com os pontos negativos. É interessante aí que a gente fique ligado. Se você quiser saber um pouco mais sobre os detalhes da Interceptor, se inscreve aí no canal, deixa o like que eu vou comentando. Se você tiver alguma dúvida também sobre ela, pode falar aí que eu vou tirando as dúvidas nos comentários, ou se for uma coisa muito legal, eu posso trazer até um videozinho sobre o tema, não tem problema. Agora que meu bagageiro chegou, que eu tinha mandado para poder fazer um reforço nele, eu vou fazer um vídeo depois mostrando a moto em detalhes aí. Então se você quiser ficar por dentro disso, se inscreve no canal, que aí a gente vai trazer esses detalhes aí, mostrar todos os acessórios, tudo que eu fiz na moto. Eu vou trazer aí para vocês poderem ver e ficarem ligados aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algum detalhe um pouco mais específico, pode deixar nos comentários que a gente vai trazendo novos vídeos aí para vocês.